Eu sou a Evelyn Correia e nesse vídeo nós vamos falar sobre as preliminares de contestação. As preliminares, elas devem ser feitas no mesmo prazo da contestação e antes da análise do mérito do pedido. As preliminares de contestação, elas são condições, são questões que precisam ser analisadas antes da sentença, antes de serem analisadas o mérito, certo? São questões que envolvem aí a capacidade das partes e a regularidade do processo. Se o processo pode continuar ou se ele deve, se tem alguma coisa incorreta e precisa ser completada. Se tem alguma coisa incompleta e precisa ser emendado, né? As 8 defesas processuais que podem ser elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil são as seguintes: a incompetência do juízo, onde o juiz é considerado incompetente, né? A nulidade da citação por algum erro ou inexistência de citação, ou se a citação foi feita irregular. Pode ser também uma das causas, uma das defesas processuais que pode ser citado. Também a falta de condições da ação por conta de pressupostos processuais, a inexistência de alguns pressupostos processuais faz ter a falta de condições da ação, como, por exemplo, a legitimidade das partes, a própria ilegitimidade das partes, a coisa julgada, porque se tiver outro processo que já foi julgado, o mérito já foi decidido, já tem uma coisa julgada, então seria aí uma preliminar, né? Uma análise preliminar antes de uma decisão, antes de uma sentença, que precisa ser notado. A própria perempção, que é a perda do direito da ação, certo? Ela precisa ser analisada durante esse período aí de contestação. A litigância de má-fé e a ausência de prescrição e decadência. Essas são as 8 defesas processuais que podem ser elencadas através do artigo 337 do Código de Processo Civil. Teve outras circunstâncias que poderiam ter sido citadas, mas que, por falta de conteúdo, não foi possível trazer para esse vídeo. Entender que as preliminares da contestação, elas têm como objetivo principal a análise do processo, a análise da petição inicial, a análise da própria contestação, pois se, por exemplo, não houver contestação, já é revelia, né? E se o réu já tiver feito outro processo anteriormente, com a mesma matéria, com a mesma causa de pedido, com o mesmo pedido, esse pode influenciar totalmente nesse outro processo. E é isso que é interessante. Por quê? Porque ele analisa questões do interior do processo da petição inicial, que são a capacidade das partes e a regularidade do processo como um todo.